Hoje nesse vídeo eu quero falar com você sobre a postura do cristão diante da palavra de Deus. Isso é algo imprescindível para você que deseja ler e estudar a Bíblia e entender a palavra de Deus e aplicar a vontade de Deus para a sua vida. Isso é algo que você não pode deixar passar. Em cada momento do seu estudo, isso que vamos falar aqui hoje é imprescindível, tá bom? Então, se você quer saber disso, fica comigo nesse vídeo. Então vamos lá, meus irmãos, estamos aqui no projeto 183, são 183 dias aprendendo a estudar as Escrituras através do livro de Salmos. E pode ser que no meio desse estudo de hoje você também ouça os cachorros dos meus vizinhos, porque hoje eles estão bastante atiçados. Mas vamos lá, nós estamos no Salmo de número 51, e eu separei o Salmo na nova tradução na linguagem de hoje, ok? Salmo conhecidíssimo, e hoje eu quero falar sobre esta postura que devemos ter diante da palavra de Deus. Então vamos lá, diz assim o texto da palavra do Senhor: Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. De fato, tenho sido mau desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Verso 8. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. Ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Verso 18. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais que são totalmente queimados. E touros novos serão oferecidos no teu altar. Muito bem, um salmo bastante conhecido e talvez possa ser uma novidade para você, mas para a grande maioria não é novidade, que aqui Davi está retratando. Essa aqui é um retrato da confissão de Davi após pecar com Batseba. Ok? Então essa aqui é um retrato da confissão de Davi. Pois bem, fato é que, por vezes, a pessoa pode pensar que apenas com o uso de técnicas e apenas com formas de ler e formas de pensar e formas de avaliar o texto, a pessoa pode pensar que somente assim ela vai conseguir chegar a algum lugar de fato, e não é uma verdade. Isso não é verdade. Porque uma das premissas
para o estudo bíblico, e lá no Método Leia, lá no Desafio SMB, eu tenho um módulo somente falando sobre essas coisas, e é exatamente o primeiro módulo, porque não adianta de nada a gente partir para estudar, a gente partir para examinar o texto bíblico e querer realmente entender o texto bíblico, se a gente não tiver algumas premissas. E uma das premissas totalmente necessária para o estudo das Escrituras é aquela que a gente conhece como humilhação. Não é tão somente humildade, mas é a humilhação. E eu quero falar disso com você aqui hoje. Eu quero demonstrar para você como nós devemos estar humilhados e não somente humildes diante da palavra de Deus. O que eu quero dizer com humilhado diante da palavra de Deus? É uma percepção de que, em primeiro lugar, nós não somos nada diante de Deus e de sua palavra. Percepção de que não somos nada, vou colocar aqui em maiúsculo, nada diante de Deus e de sua palavra. Outra coisa que a gente deve sempre ter em mente é que não temos qualquer argumento contra a palavra de Deus. Outra coisa que nos deixa totalmente humilhados diante da palavra de Deus não é somente percebermos que não somos nada e que não temos argumento, mas pelo contrário, somos totalmente, como eu posso dizer, acusados pela palavra de Deus, mas não é esse o termo que eu quero usar, mas que nós somos totalmente confrontados pela palavra de Deus. Ou seja, nós estamos em uma posição não de concordância com a palavra de Deus. Nós não estamos na posição de perfeição conforme a palavra de Deus. Pelo contrário, nós como homens, e Paulo já disse isso para nós como homens estamos em uma posição de sermos completamente confrontados pela palavra de Deus. E é por isso que diante da sua palavra, nós devemos perceber o nosso estado e assumir esta posição e este estado de completa humilhação. Completa. Total humilhação. E é exatamente o que nós vemos aqui. No caso aqui em Davi, no Salmo 51, na época, para ele, o que era a palavra de Deus? Era a lei e o que já se tinha escrito da palavra de Deus, principalmente o Pentateuco, que já estava escrito. E, sim, quando algum profeta da parte de Deus, na época do ministério profético, quando algum profeta da parte de Deus, como foi o caso de Natã ter se chegado diante de Davi e ter demonstrado a ele os seus erros, então você percebe que diante da palavra de Deus na boca de Natã, Davi assume essa postura. E hoje, eu e você, diante da palavra de Deus, que está aqui, ó, deixa eu pegar. Aqui, ó, está aqui, palavra, Bíblia. Diante da palavra de Deus, a minha e a sua postura tem que ser uma postura como a de Davi diante de Natã. Diante da palavra de Deus que saiu da boca de Natã naquele momento. Uma postura de total humilhação. E a gente vê isso muito claramente no texto. Olha só os pedidos de Davi. Tem misericórdia de mim. Apaga os meus pecados, não porque eu sou bom, mas por causa da tua grande compaixão. Apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado.
ele não está pedindo perdão só pelo que ele fez naquele momento, porque ele sabe que aquilo também foi um erro, aquilo também foi um pecado, mas que ele tem vários outros pecados, várias outras maldades dentro de si, ele se humilha completamente diante de Deus. Olha só, pois eu conheço bem os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Essa é a postura que a gente tem que ter diante de Deus, diante da palavra de Deus. Algum autor certa vez falou assim, se você leu a Bíblia e você não se sentiu confrontado, releia, porque provavelmente você leu errado. E esse é um fato. Porque se lemos a palavra de Deus e não nos sentimos confrontados, espera aí, ou a gente está bom demais, ou a gente acha que a gente está bom demais, ou a gente não entendeu o negócio direito. Porque a palavra de Deus, pura, santa, ela sempre vai confrontar pecadores como eu e você. Por mais que estejamos no caminho da maturidade, a palavra de Deus sempre virá para nos confrontar e para nos tirar do nosso conforto, da nossa situação, vamos dizer ali, boazinha que a gente tem. Olha só, contra ti eu pequei. Fiz o que detestas. Olha só como Davi se humilha diante de Deus. Tu tens razão quando me julgas e estás certo quando me condenas. Olha a postura de Davi. De fato, tenho sido mal desde que nasci. Tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. Ele não está falando aqui, olha, eu pequei ontem. Olha, pequei 1 ano atrás, como foi o caso. Ele não está falando aqui isso. Ele está falando, olha, eu sempre tenho vivido em pecado. Eu percebo que sou um pecador por completo. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Olha só, Senhor, eu não sou sábio. Eu preciso, aqui agora já são pedidos, né? Eu preciso de tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado. Mais uma vez, confissão. Ele se humilhando. E eu ficarei limpo. Lava-me, ou seja, estou sujo. Ele só se humilhando a cada momento mais. E ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. E ainda que tenhas me esmagado e quebrado, olha só, me esmagado e quebrado, ele está humilhado diante de Deus. Eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas maldades. E aí ele vem pedindo ao Senhor, ó Deus, cria em mim um coração puro e dá-me uma vontade nova e firme. Olha os pedidos dele, Senhor, eu não tenho um coração puro. Eu preciso de uma vontade, de uma volição, de um desejo, de uma intenção de coração nova e firme no Senhor. Não me expulses da tua presença. Olha a humilhação de Davi. Nem tires de mim o teu Santo Espírito. Dá-me novamente a alegria da tua salvação e conserva em mim o desejo de ser obediente. Mais um pedido aqui de Davi com relação a algo que Deus precisa fazer dentro dele. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis e eles voltarão a ti. E aqui ele já começa a falar sobre a postura dele depois. Né? Eu vou até pintar de outra cor aqui. Olha a postura dele depois. Ele pede aqui de novo, Senhor, livra-me da morte, em amarelo, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Olha a postura dele depois. Põe as palavras certas na minha boca e eu te louvarei. Eu te louvarei. A postura, põe as palavras certas na minha boca, é um pedido benéfico. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti. Ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E aqui é a conclusão de Davi a respeito
do que ele entende que é a vida com Deus, o relacionamento com Deus. Não é que eu vá lá e eu pequei, então eu vou lá, entrego uns novilhos e tá tudo certo. Não. Aquilo lá de nada adiantaria se não houvesse um espírito humilde e não houvesse um coração humilde, humilhado e arrependido diante do Senhor. Então, se o Senhor ver isso, então terás prazer em receber os sacrifícios. Você percebe a posição, a atitude de Davi de completa humilhação? Você percebe que ele entende que ele não é nada diante de Deus e diante da sua palavra, diante daquilo que confrontou ele naquele momento? Você percebe que ele não tem qualquer argumento de falar, não, Deus, mas eu fiz isso, sabe? Porque, mas também minha situação estava assim, assim, assado, então, sabe como é que é? A carne é fraca, né, Deus? Sabe como é que é, né? Você percebeu que ele foi totalmente confrontado pela palavra de Deus? Pois é, o estado de humilhação não nos permite dar desculpas, não nos permite querer questionar Deus, argumentar com Deus, não nos permite querer chegar diante de Deus e demonstrar a nossa justiça própria. Isso não existe para quem de fato deseja aprender as Escrituras, para quem de fato deseja viver uma vida nas Escrituras, na palavra de Deus. Então esse é o meu ensinamento aqui hoje para você. Sempre que você for para a palavra de Deus, lembre-se, Davi aqui estava diante da palavra de Deus pela boca de Natã. E aqui nós estamos, e todos os dias nós estamos buscando estar diante da palavra de Deus, de fato, da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus para nós. Sempre que estiver diante das Escrituras, esteja em total humilhação. Como eu já citei em algum momento, se você já ouviu minha história, quando um professor meu me falou assim, olha, Hadson, quando você for para as Escrituras, deixe todas as suas opiniões no lixo e então vá para as Escrituras. Deixa tudo que você pensa, tudo que você acha no lixo e vá para as Escrituras de forma humilhada para aprender de fato do Senhor. Se esse vídeo foi abençoador para você, compartilha com mais alguém, coloca um @ aí no Instagram, se você está no Instagram, comenta aí embaixo as suas percepções sobre isso que nós falamos aqui, coloca aí também aquilo que você tem vivido e que tem sido prova disso aqui que a gente está falando nesse vídeo, tá bom? Encaminha para mais alguém, para um amigo, para um parente, para um irmão da sua igreja, para que mais pessoas sejam também alcançadas e abençoadas. E, detalhe, logo mais tem novidade aí no projeto A Bíblia Simples. Nós vamos fazer uma série de vídeos bastante intensas sobre a palavra de Deus, é claro. E, bom, não vou dar spoiler aqui. Só sei que você vai ter uma série de vídeos aí muito intensa sobre a palavra de Deus e o seu relacionamento com a palavra de Deus. Que Deus te abençoe e até a próxima.